Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia.
Fala aí, Diogo. Acordei sim. Acordei cedo hoje. Madruguei, pra falar a verdade. Isso aqui, ó, Albano, é uma cerâmica, né? Ó, estrutura de zircônia e aplicação de cerâmica. Fazendo um acabamento aqui com um pouquinho mais de tempo. Acordei um pouquinho mais cedo realmente. Resolvi transmitir isso aqui, compartilhar com vocês essa coroinha unitária básica do dia a dia. Como é um dente, eu gostei dele de fazer, tem uma anatomia boa, o que é raro no dia a dia a gente fazer coroas unitárias com boa anatomia. Eu resolvi compartilhar aqui. Bom, até já que eu tô aqui compartilhando, vou mostrar mais ou menos como eu faço isso aqui. Definindo primeiro a mesa oclusal aqui. Diogo, em que sentido? Você fala escola? Porque a gente tem bastante professor no nível de cursos livres, né? Cursos específicos, né? De especialização. Eu acho que a gente tem bastante gente boa hoje em dia dando curso. Mesa oclusal. Aqui eu vou definir as arestas. Ah, sim, escola técnica eu até concordo com você. Arestas. Definindo aqui as arestas. Agora com o azul eu vou definir depressões ou sulcos secundários. Partes mais baixas. Mais alto, mais baixo. Não, realmente, isso eu concordo com vocês. As escolas estão diminuindo até, acabando. Então a gente está com um aumento de escolas de odontologia, né, para dentistas, formação de dentistas só aumenta, formação de técnicos só diminui. É bom para quem já está no mercado e se especializar, porque teremos bastante cliente aí para um futuro. Tem a questão também do CAD/CAM, né? Quem investir nisso e atender, vai atender alta demanda, então uma coisa de se pensar também para o futuro, aprender aí bastante, principalmente a respeito de anatomia. Depois, com o tempo, investir aí num digital para acelerar o processo. Mas eu gosto disso aqui, eu gosto de lapidar a cerveja, eu gosto. Eu sinto diferença, aplicação sobre silicone e metal. A aplicação é a mesma. Mas eu acho que eu tenho menos problemas com a zircônia. Eu faço pouco até a zircônia, mas é muito mais fácil. Você pula etapas, né? Não precisa dar aquele acabamento no metal, fazer todo o tratamento que precisa ser feito no metal para evitar contaminação. A zircônia é muito mais tranquilo nesse sentido. Não precisa passar opaco também, mas daí para frente é tudo igual. Aí é dentina opaca, dentina de cor, efeitos e esmalte.
A zircônia eu terceirizo também, eu faço mais de silicato também. Mais silicato e mais metal. Só depois que eu fiz, né, eu defini um pouquinho assim os sulcos secundários, depressões, é um caso mais simples, não vamos aprofundar muito. Eu dou uma quebrada nessas arestas para não ficar uma coisa muito estática, muito reto, né? Então, olha lá. Para isso eu posso desenhar também, para não ficar uma coisa reta. Ó, isso seria um reto. Eu dou uma trocar de lapiseira para ficar mais fácil de entender. Eu dou uma quebrada. Assim a gente cria uma nuance diferente nessa aresta. E torna o trabalho um pouco mais natural. Bom dia, Jonathan. Tudo bem, querido? Beleza? Esse dente é o primeiro pré-molar. Aqui, ó. Primeiro pré-molar do lado direito. Ok? Bom dia, Silvana. Bom dia, Mauri. Tudo bem? Sempre na mesial dos primeiros prés, a gente tem um sulco de escape aqui, ó, que deixa um pouquinho mais natural também. Então é legal observar essas situações para definir melhor e também diferenciar um pouco de mesial de distal. E aí, Marlon, como é que tá, meu amigo? Beleza, cara? Show, hein? Eu vi que você levou o Doriva aí para fazer um curso, né? Show de bola, hein? Show de bola. Bom, excelente investimento, né? Pessoal, quem tá aí, aproveita e vai lá, ó, nos meus stories ou lá no meu perfil. Tem o link para inscrição. Eu vou fazer uma aula no dia 17. Eu vou esculpir um canino. Tá? A gente vai fazer uma escultura de canino. Vou falar um pouquinho de teoria. Mas vamos fazer aí um dia bem legal ali. Valeu, Marlon. E aí, Danilo, tudo bem, cara? Beleza? Fazendo umas firulas aqui, como dizia o nosso mestre Hilton. E aí, Fabrício, tudo bem também aí? Aqui tudo tranquilo. Bom dia, Daila. Bom dia, André. Brasil. Estamos falando aqui, eu falo aqui do Brasil. Então, anatomia simples, olha lá, ó, não é profundo, nada demais. Tem apenas ali uma marcaçãozinha aqui. Ok.
Tá vendo? Não tem suco profundo, até porque não precisa. A boca não me dá essa condição de aprofundar muito o suco. A anatomia, na verdade, é mais pobre. Do outro lado tem um pouquinho de anatomia nesse pré. Mas o mais interessante, eu decidi fazer uma anatomia mais refinada, principalmente aqui na vestibular, por causa do canino. O canino, postei agora há pouco nos stories, falando sobre o canino. A área plana do canino, ó, e a porção mesial mais estreita, porém mais volumosa, ó. A linha central, né, do eixo, não seria do eixo, mas a bossa central, mais, ela faz uma curva mais mesializada. E a distal aqui, uma porção um pouco maior. Então, por isso, por causa dessa anatomia aqui, eu decidi fazer um pouquinho mais incrementado esse aqui. Definir um pouquinho mais. Dia a dia, normalmente, não tem tanta firula assim. Mas o canino desse caso aqui é bem bonito, ele tem uma certa torção aqui, ó, dá para perceber. Já a vestibular desses prés aqui também um pouco mais refinadas. Então eu decidi fazer um pouquinho mais arrumadinha essa anatomia aqui. A gente tem que tomar cuidado, Diogo, tem que olhar e prestar atenção se precisa fazer tanta anatomia ou não. O dente bonito não é o dente com bastante anatomia. Dente bonito, para mim, né, na minha opinião, é o dente que vai se adaptar melhor naquele contexto, naquela boca. Então aqui, ó, não, se for olhar, o sulco não está profundo. Tá tudo em ordem aqui. Sulcos secundários, sulcos principais. Tá? Então, isso aqui é uma cor A1. Isso aqui está pronto para dar uma lavadinha aqui. Pronto para dar o glaze. Esse do glaze é bom julgar bem. Não tem nenhuma sujeirinha. Dá uma conferida na cor. Ver se a gente está dentro de um contexto. Cor A1. Deixa eu dar uma olhada aqui. Canino que está próximo tem anatomia acentuada, então cabe o pré também ter. Isso aí, Diogo. Foi essa meu pensamento para o caso aqui. O restante não tem tanto, mas esse caso tem. Sigo essa linha de raciocínio também. Quanto mais imaturo profissionalmente, fiz dentes extremamente jovens e também puxão de orelha dos doutores. Fabrício. Cara, é isso aí. A gente tomava muito puxão de orelha do meu patrão, onde eu trabalhava, porque eu queria fazer dente bonito. E, na realidade, eu queria fazer dente para mim, né? O que eu achava bonito. Hoje, já com muito mais cautela e amadureci um pouco, então a gente melhora a percepção, né? E o entendimento, o julgamento acerca disso. Dei uma lavadinha, vou secar. É difícil de se controlar, realmente, ô Diogo. É difícil. Nesse caso aqui, eu queria colocar um pouco mais de anatomia, mas não cabe. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi a anatomia fina, né? A anatomia de microtextura. Então, isso
na câmera que vai ser difícil mostrar. Se é uma camadinha de glaze, vou dar só uma conferida na cor. Tá de acordo, talvez um pouco mais luminoso, um pouco mais claro. Mas eu não vou tá um pouquinho mais claro no meu julgamento, não sei de vocês aí. Um pouquinho mais claro, mas eu vou deixar assim mesmo. O A1, cor A1 bateu. Não vou acentuar, não vou acrescentar, principalmente porque é A1. Fosse uma 3 a 3,5, até subiria um pouco a tonalidade. Se eu tivesse uma referência, Diogo, eu até faria, mas como o pedido foi apenas uma inscrição, uma descrição no papel A1, eu não vou arriscar. Lá no fundo aqui eu ainda coloquei um B3, mas bem suave mesmo, não sei se vai dar pra ver. Consegue perceber? Aqui eu coloquei um B3 aqui nesse fundo. Exatamente, eu prefiro deixar mais claro do que escuro. Só glazezinho, trabalho dia a dia, zircônia, mais aplicação de cerâmica. Então é isso, ó. Só ali ó, o fundo. Então, o foco não tá legal aqui. O fundo, não sei se conseguem sentir, tem um fundo um pouquinho mais quente, mas pouca coisa mais quente. Eu apliquei lá no fundo uma camada de B3 aqui. O restante foi dentina opaca. Eu acho interessante, viu? Não sei o que vocês fazem, aplicar dentina opaca. Porque as cerâmicas de silicatos, zircônia, elas são muito translúcidas. Muito translúcidas. Então acaba ficando puxando muito pro cinza, que foi o diabo para muita gente que começou a fazer Emax aí. Então eu acho prudente aplicar dentina opaca nesse caso. Depois eu posto isso com glaze, mas vendo? Não tem suco profundo. Eu trabalhei mais as depressões e aquelas nuances que eu disse para quebrar um pouquinho essas arestas, aprofundar um pouquinho mais. Não costuma porque é um gasto, né? Aí uma dica que eu aprendi, eu posso dar aqui, rapidinho. Não sei se vocês percebem uma camada, uma nuvem aqui em cima, uma parte mais opaca, um perolado talvez, posso dizer assim. Eu aplico com um pouquinho de opalescente com B1. Então, misturo B1 com opalescente e passo sobre essas arestas mais altas aqui. E aí, Johnny, meu irmão lá de Jequié. Grande, hein? Ó, esses dias atrás aí o Johnny me deu algumas dicas fantásticas acerca de gengiva cerâmica. E já admirava esse cara, depois da humildade dele. E deixa eu virar aqui para falar com vocês. Depois da humildade dele em passar a informação sem cobrar nada, por isso foi fantástico. Então, um grande abraço, meu irmão. Tenho um apreço muito grande. Já tinha, agora eu tenho mais por você, Johnny. Grande abraço. Queimar esse dentinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Diogo, azul. Azul em que sentido? Você diz ali na incisal? Eu não coloco azul. Só se for muito acentuado, assim.
que eu faço mais é usar a própria dentina ou incisal opalescente para me gerar esse efeito azul. Porque o azul não é um azul, é um efeito da opalescência, né? Então, eu acho que é interessante pensar nisso antes de colocar azul. Maquiagem, falando nisso, né? Deixar salvo? Vamos lá, talvez. Deixa eu ver, eu não enxergo. Só tenho cara de novo, mas não sou não. É isso mesmo, Johnny. Com certeza, se precisar de qualquer coisa, cara, só chamar a gente aqui. Cara, você é fera demais. Johnny Cruz, cara, quem não segue ele, vai lá seguir os trabalhos dele. Trabalho de altíssima qualidade, de precisão e excelência. O cara é muito bom. Johnny Cruz, tá aí, ó, meu irmão. E aí, Dani, obrigado, viu? Obrigado, ó. Abri inscrições para o curso de anatomia dental em outubro e novembro, tá? Presencial aqui em Campinas. Tem também a inscrição, se vocês quiserem fazer, vai nos meus stories, tem lá o arrasta para cima para inscrição da anatomia dental do canino. Vamos fazer uma aula no dia 17, terça-feira que vem, tá chegando. Então, para fazer uma inscrição, se quiser, tem o link na bio também. Quem quiser aprender mais de canino, farei lá uma aula de canino para o pessoal. Eu fiz uma de central, teve bastante repercussão, foi bem sucedido, o pessoal gostou bastante. Esse é um segmento mais online, estou partindo para um segmento mais online, pessoal que não consegue, por inúmeros motivos, se deslocar para fazer um curso presencial. Então, é talvez um pré-lançamento de um curso online que eu estou produzindo, que vai ser completo com a escultura de muitos dentes, anteriores e posteriores, superior e inferior também. Olha deixa salva a live. Fala, Thiago, tudo bem? Thiago, por que você quer que salve a live, cara? Johnny, não sei se você conhece o Thiago. Thiago, não sei se você conhece o Johnny. Cara, vocês são monstros, velho. Vocês são referências para mim, inspiração. Eu me inspiro com os trabalhos do Johnny Cruz, Thiago, e do Thiago pro Johnny Cruz. Cara, Thiago para mim é um japonês que não é japonês, cara. O que o cara faz é impressionante nos refratários lá. Impressionante o que esse cara faz. Pena que o cara tem muito trabalho e não dá tempo, né, Thiago, de compartilhar tudo que você sabe nas redes sociais. Mas o que ele já compartilhou é fantástico. O que o Johnny também está compartilhando, cara, é fantástico, fantástico. Os caras têm que se conhecer. Eu quero fazer curso com vocês, eu quero aprender com vocês. Vocês são fera demais. Então, vai lá. Vocês são fera, cara. Deixa eu ver aqui. O pessoal escreveu aí em russo, infelizmente eu não vou conseguir responder. Aí fica complicado. Ele tá com uma carinha até de... Eu tô de olho aí. Tô de olho no senhor, mas eu não entendi nada. Pessoal, depois eu posto o resultado desse dentinho aqui que eu fiz um acabamento. Fiz um acabamento superficial assim, sem muita profundidade de sulcos, mas de anatomia fina, né, de textura e uma definição mais de arestas. Mas é porque eu gostei muito do canino, eu fiz um prezinho um pouquinho mais caprichado. No dia a dia a gente não tem muita condição de fazer um dente muito anatômico. Então, um grande abraço para vocês todos. Tenham uma boa quarta-feira e até a próxima. Até mais. Tchau, Thiago. Tchau, Johnny. Diogo. Fabrício. Um grande abraço para vocês aí. Todos que participaram. Sempre honrado em participar e ter a interação com o pessoal. Um grande abraço. Vai lá no link na bio, hein?